Bom dia, Andréia. Bom dia, Michele. A gente está começando a abrir aqui para poder dar espaço aqui para nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia aos irmãos, a paz, que a graça de Jesus esteja com as irmãs. É bom a gente poder estar junto aqui, poder refletir um pouquinho sobre esse tema de hoje, não é verdade? Se vocês estão me ouvindo bem aí, dá um alô aí se está tudo bem com o som. Estão escutando bem? Que bom. Que ótimo. Sejam bem-vindos à nossa primeira escola bíblica do ano online, né? Primeira online que a gente faz. Bom dia, Michele, que a paz esteja com você. Tá tudo bem? Rosângela, mais uma vez. Amém, amém. Que bom, né? Ontem a gente teve uma conversa com o pastor Roberto, o pastor Marcos não pôde, ontem a gente conversou. E hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre esse tema que tem a ver com a nossa vida diária, com o nosso cotidiano em relação a essa pandemia. Então, dando um tempinho aí para dar uns 2 minutinhos mais para ver quem vai entrando, né? Ana Paula, Paulinha, bom dia, que Deus te abençoe. Mali já passou por aí, os irmãos que estão entrando, a Carla teve alta do CTI, eu agradeço as orações, e a Mali teve que ir lá no hospital agora de manhã com o Daniel, para poder levar algumas coisas da Carla, porque ela foi para o quarto, embora ela não vá poder ter contato nenhum com a Carla, mas foi levar ela para o quarto. Foi levar as coisas dela para o quarto, telefone, para a gente poder se comunicar com ela. Então, eu desde já agradeço as orações aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo no decorrer da nossa EBD. Amada, bom dia também, a paz. Deus abençoe a irmã, o irmão Jesus, a todos aí, né? Deus abençoe também. Dá um beijo em todo mundo aí. Eu quero ler uma coisa. Obrigado, Paula. Obrigado, que bom. Que bom que deu tudo certo eles passaram aí. Amém, Michele. Logo, logo ela vai estar em casa sim. A gente está orando para isso, né? A angústia foi grande, mas só de saber que ela não está mais no CTI. Ela estava falando, ontem a gente conseguiu falar com ela e ela disse que a gente está atrás até do vídeo, né? Porque teve vencido a Covid quando ela saiu do CTI, fizeram aquela festa, do jeito que aparece na televisão, aquele corredor dos médicos, enfermeiros, porque desde que ela entrou, muita gente não conseguiu sair, né? E ela teve algumas experiências e que ela depois disso vai contar para todo mundo, porque ela disse que foram muito fortes as experiências que ela teve ali dentro e ela venceu, né? Então saiu com plaquinha de ter vencido a Covid, então ficou feliz, está feliz agora lá no quarto para se recuperar e voltar para casa, mas ainda não podemos visitá-la, então vamos continuar orando, vai dar tudo certo. Sandra, bom dia também para você, tá bom? Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui antes da gente começar a nossa EBD, que foi um papelzinho que eu peguei lá no hospital, no dia que a gente foi levar a Carla, que a Mali levou, a gente tem a capela no hospital, e lá tem umas frasezinhas que o pessoal da igreja coloca para trazer um pouco de conforto, de consolo ao coração das pessoas. E esse papelzinho estava escrito o seguinte: Deus sabe o momento certo de acalmar a tempestade. Ele é calmaria. Deus sabe o momento certo de agir. Ele é sabedoria. Não deixe a ansiedade
Não deixe o medo, não deixe nada abalar a sua fé. Não deixe que a tempestade alguma abale a tua paz interior. E quando não souber para onde ir, lembre-se que nos braços do Pai você encontra proteção. Que ali toda dor transforma-se em amor e que toda ferida é restaurada. Lembre-se que ali é o melhor lugar para se abrigar. Esse foi um texto que eu peguei desde o domingo, eu tenho orado com esse texto e lido o Salmo 46, que foi o salmo que me fez estar orando sobre ele, com ele, durante todos esses dias. Salmo 46, eu vou ler os 2 versículos que eu me agarrei e Deus falou profundamente ao meu coração nesses últimos dias. Diz assim o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Esse salmo é um salmo que me agarrei muito nele durante toda essa semana. E quanta coisa eu aprendi, irmãos, quanta experiência do decorrer dessa semana. E foi no decorrer dessa semana que a gente então decidiu fazer a nossa escola bíblica dominical com esse tema: fé, espiritualidade e a pandemia. Então vamos orar e nós vamos tratar da seguinte maneira. Antes de iniciarmos, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Nós vamos fazer uma breve explanação aqui sobre o tema. E você que está aí participando conosco, você pode colocar sua pergunta, eu estou acompanhando aqui, você coloca a sua pergunta, a sua dúvida, e à medida que o tempo for passando, eu vou tentando responder à medida que eu for observando os temas que forem apresentados as perguntas. Então a nossa EBD eu pretendo ser interativa, e conforme for eu coloco você aqui junto para que você possa fazer você mesmo a sua pergunta. Então, você faz a sua pergunta para que todos vejam quem é que está fazendo a pergunta e eu respondo, tento responder pelo menos na medida do possível aquilo que for necessário e que eu souber, evidentemente. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela manhã desse dia, obrigado pela experiência nova que estamos tendo no decorrer ao longo desses últimos 3 meses, onde nossa experiência de comunhão fraterna tem sido apenas à distância, mas não nos tem afastado. Nós temos nos aproximado, nós temos conversado, nós temos falado, e tem sido um momento agradável compartilhar as nossas experiências pelas redes sociais, que outrora tanto discutíamos e falávamos de ter cuidado, e agora nós estamos aproveitando ao máximo as redes sociais para o benefício
do nosso crescimento espiritual, do desenvolvimento da nossa vida e maturidade e também da pregação da Tua Palavra. Então abençoa-nos nessa manhã com este tema que estaremos abordando em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. É muito bom poder estar com os irmãos. Então, o nosso tema hoje é fé, espiritualidade e a pandemia. Bom, diante da Covid-19, né, o vírus que começou lá pela Ásia, foi se espalhando, até então nós não podíamos imaginar que ele fosse chegar ao nível que chegou aqui no Brasil. Ontem nós batemos o recorde, infelizmente. Nós temos essa triste hábito de querer bater recordes ruins. E ontem 1.436 pessoas faleceram vítimas da Covid-19 em 24 horas. Então foi um recorde, já foram mais de 30 mil pessoas mortas pelo Covid-19 em nosso país. E é muito triste a gente perceber isso. Então, diante da pandemia do novo coronavírus, nós começamos a entrar num isolamento social. E com medida de proteção contra essa disseminação da Covid-19. E aí nós começamos a experimentar algumas coisas interessantes. O que nós começamos a experimentar? Nós começamos a experimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade, e sabendo diferenciar a espiritualidade de religiosidade, que a gente vai mostrar aqui, tentar mostrar basicamente a diferença entre um e outra. Mas como tudo isso que começou a acontecer, o antídoto que surgiu para nós foi a esperança. A esperança começou a surgir baseado na nossa fé. A esperança como antídoto diante do inimigo invisível, o inimigo que a gente não via, o inimigo que a gente não tinha controle, que a gente sabia que era letal na humanidade, que havia chegado no nosso país e que a gente não tinha como lutar para controlar. Isso foi uma surpresa para muitos de nós, aliás, uma surpresa em todo o mundo, porque a última grande pandemia que assolou toda a humanidade foi a chamada gripe espanhola na década de 30, no século passado, na década de 30 do século passado, que abalou e matou milhares de pessoas. É verdade que naquela época a ciência era diferente de hoje. Mas nós começamos a experimentar essa questão da nossa fé, a possibilidade de exercer a nossa fé e exercendo a fé com esperança, tendo a possibilidade de aprender a esperar. Então a quarentena colocou-nos num lugar de isolamento. Nós ficamos isolados. A primeira coisa que percebemos, principalmente para aqueles que estão acostumados a viverem a sua vida espiritual em função de uma igreja-templo, nós começamos a perceber que tivemos que nos isolar do templo. O templo deixou de ser o lugar de encontro da nossa comunhão. A rede social passou a ser o nosso local de encontro da nossa comunhão diária, semanal. Nesse tempo, então, de recolhimento forçado, nós começamos a experimentar um outro fator, que foi a oração. Porque começamos a aprender ou a desenvolver a oração de uma maneira mais clarificada. Se antes nós não tínhamos o hábito de orar, nós fomos, de uma certa maneira, forçados a começar a orar. Porque nós começamos a perceber que o vírus começou a se aproximar da gente. Começou a atingir pessoas que conhecíamos. Começou a atingir pessoas da nossa rede familiar, da nossa rede de amigos. Ela foi se aproximando da gente. Ela foi se afunilando e chegando cada vez mais próximo da nossa vida. Hoje, nesse
tempo então de recolhimento, a oração começou a se tornar também um grande antídoto espiritual, e nós que estávamos acostumados a viver a cultura da pressa, tudo para o agora, queremos tudo para a mesma hora, as nossas orações eram quase que surpreendentemente desejando que tudo acontecesse quase que imediatamente, e se não acontecesse, nós já imaginávamos que Deus não estaria respondendo. Nós começamos a viver o dia a dia e deixar aquele dia a dia corrido, aquela pressa, aquela correria, e passar a dar mais atenção e dar mais valor a coisas que talvez antes nós não tivéssemos observado. Eu destaco algumas. Por exemplo, você começou a perceber mais a sua família. Você não tinha mais para onde ir e você começou a ter que conviver com a sua família. Você conviver com seus pais, você conviver com sua esposa, com seu esposo, passar todo o dia a experimentar coisas novas. O tempo todo acabamos nos ocupando com outras funções que antes nós não tínhamos. Então, nós começamos a parar para ouvir. Eu não sei se você vai me entender, mas começamos a parar para ouvir o nosso silêncio, o silêncio interior. Aquilo que antes era no meio da comunidade, era junto com os irmãos, onde a gente louvava, a gente cantava, a gente se alegrava, batia palmas, pulavam, uns se alegravam, outros de outras maneiras, enfim, esse momento agora ele mudou. A gente começou a ouvir essas coisas no silêncio do nosso interior. Então nós passamos a ser mais introspectivos, passamos a ser mais observadores, passamos a ser mais cautelosos, passamos a ser mais cuidadosos com aqueles que nós amamos, cuidadosos conosco, com a nossa saúde, passamos a observar e ter atenção àquilo que as comunidades científicas e médicas nos indicavam fazer, higienização, usar máscara quando sair, todos aqueles processos, nós começamos a perceber que nós não éramos mais o dono da nossa condição humana simplesmente. Nós não podíamos fazer aquilo que queríamos. Nós estávamos sujeitos a uma outra direção externa que nos proibia de continuar a viver a vida como a gente vivia anteriormente. Tudo mudou. Nós passamos a viver dessa maneira. Mas como dar conta, então, dessa angústia diante do inesperado? Como lidar com os medos, não é verdade? Como lidar e como internalizar isso, sabendo que nada a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar isso. A gente não tem um controle do vírus. A última palavra da Organização Mundial de Saúde é que aquelas pessoas que contraem o vírus, que são infectadas pelo vírus, mas elas são pessoas que não demonstram nenhum sintoma, são assintomáticas, elas são os maiores portadores do vírus. Elas conseguem transmitir o vírus para outras pessoas. Então nós ficamos à mercê do invisível, do inesperado. E nesse tempo, nesse momento, diante da quarentena, da inesperada quarentena, desse processo todo que a gente começou a viver, começou a surgir a oração e a nossa fé a ser colocada em prática. Nós começamos a exercitar a nossa fé. A fé que antes a gente tinha, muitas vezes, da boca para fora. Começamos a exercitar a nossa fé não mais com palavras, mas com o coração. O nosso coração começou a se abrir mais para Deus. A gente começou a ter a sensibilidade. A gente começou a observar que
era possível a gente se conectar com Deus de uma maneira muito mais profunda do que antes. E que na realidade a gente poderia vivenciar essas experiências de fé sem que a gente estivesse no templo. Eu não estou dizendo aqui que a gente não precisa do templo, a gente precisa da igreja e eu não vejo a hora de voltar para a igreja. Eu sinto falta da igreja, eu tenho falta de contato físico com os meus irmãos, com aqueles que convivem comigo no dia a dia da minha experiência religiosa. Mas o fato é que a gente começou a descobrir que a nossa fé, ela foi muito mais tocada, foi muito mais colocada à prova, foi muito mais colocada diante dos nossos olhos, para que a gente pudesse observar que tipo de fé nós tínhamos de verdade. E passamos a exercitar a nossa fé através da oração. Não sei você, mas muitos começaram a orar mais, começaram a ter mais experiências com Deus, começaram a ter mais tempo de ler a Bíblia, começaram a ter mais tempo de olhar para a família sem julgar, sem criticar, sem briga, mas o amor externalizado no olhar. O amor agora não só com palavras, mas o carinho fluindo. Sentamos mais à mesa. Muitos agora sentam juntos à mesa, no almoço, na janta, no café da manhã. Essa tem sido a minha experiência aqui em casa, coisa maravilhosa. Então, começamos a colocar para fora a nossa fé, o sentido da nossa fé, não com palavras, mas com atitudes. As nossas orações passaram a ser orações mais objetivas. Nossas orações passaram a ser mais orações mais simples, mais humanas. Nós passamos a ser mais humanos, porque a gente percebeu que a gente pode ser infectado a qualquer hora e a qualquer momento a gente pode entrar no hospital e não sair mais. A gente pode entrar no hospital e não ter contato com nenhum familiar. A gente pode entrar no hospital e não saber se a gente vai sair. Então a gente começou a perceber que a gente não tem controle. A fé é isso. É você saber que você não tem controle, você perde o controle. E para não ficar apenas na minha palavra, mas ir à palavra de Deus, eu me lembro de um texto da palavra de Deus, que é o texto quando Deus chama Abrão, ainda Abrão, no livro do Gênesis, no capítulo 12, que é um texto muito conhecido. E é um texto que eu costumo pensar que é o texto mais que nos aproxima de uma fé verdadeira, daquilo que Deus pede de nós. E que às vezes costumamos negar a Deus. Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora preste atenção no versículo de número 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. O que Abraão fez foi entregar o controle da vida dele para Deus. Você e eu, nós ainda não fazemos isso. Aliás, nós falamos que fazemos, não é isso? A gente até diz que o controle da minha vida está na mão de Deus. Mas muitas decisões você toma na sua vida, e eu tomo, que não são decisões que Deus tomaria. Tomamos decisões que sequer Deus ouviu se nós
gostaríamos de ouvir se ele estaria satisfeito com tal decisão. Me lembro do irmão Jailton na nossa igreja, quando dava aula para os homens na escola bíblica dominical. Na classe, ele chegou diante dos homens e disse o seguinte, perguntou a seguinte frase: pastor, essa semana eu mudei de cooperativa, saí de uma cooperativa para outra cooperativa. Como eu faço para saber se Deus aprova ou não o que eu fiz? Eu falei assim: Jailton, sinto muito, você já fez. Como você quer saber se Deus aprovaria o que você iria fazer se você já fez? Essa é uma realidade comum na nossa vida. Tomamos as decisões, fazemos o que temos de fazer e às vezes só depois perguntamos a Deus se aquilo de verdade estava correto ou não. Quando o que deveríamos fazer era primeiro falar com Deus e depois tomar a decisão. Um outro texto que me chama a atenção com relação à fé do povo de um modo geral, você conhece a história quando Moisés é chamado para livrar o povo do Egito. Moisés vai, obedece ao Senhor e ele então está saindo do Egito agora, depois das pragas terem acontecido. O povo se reúne e começa a sair do Egito, mas eles se deparam diante do Mar Vermelho. O faraó se arrepende, pega os seus soldados e vem ao encontro do povo. O povo então se depara diante de uma situação. À frente o mar, eles não têm para onde fugir, e atrás tem os soldados de Faraó furiosos querendo matar todas aquelas pessoas. Eles vão a Moisés e Moisés vai a Deus. E Deus então faz com que apenas Moisés entenda: diga ao povo que marche. Ele estende apenas o seu cajado, o mar se abre, você conhece a história, o povo passa, chega do outro lado, em solo seco, sem nenhuma gota de água alcançar aquele povo. Quando o povo chega do outro lado, o exército entra pela água, o mar se fecha e o exército de Faraó todo é consumido pelas águas. Quando eles chegam do outro lado, sabe o que eles fazem? Miriam reúne o povo e eles cantam, dançam, felizes, alegres, porque Deus realizou o grande milagre. Sabe, irmãos, por que aquele povo não cantou antes de atravessar o Mar Vermelho? Por que não cantaram antes? Já tinham visto tantas maravilhas, a gente já viu tanta maravilha, por que a gente não canta e não louva a Deus antes das coisas acontecerem, diante das adversidades? Sabe por quê? Porque a nossa fé ainda não está plenamente provada. Nós ainda não entregamos totalmente o controle da nossa vida nas mãos do nosso bom Deus. Mas Ele é bom. Ele conhece a sua fraqueza, a minha fraqueza, conhece a nossa fraqueza, sabe que falhamos, sabe que erramos. E Ele continua nos amando, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele é amor e Ele nos ama continuamente. Isso é fé, é você perder o controle, você não ter o controle da sua vida, você saber que você não é dirigido mais pela sua vontade. Não é que você não possa ter vontades, mas é que a sua vontade está abaixo da vontade de Deus e você sempre vai colocar diante de Deus. Eu acho que esses dias nos colocaram diante da perspectiva da gente aprender a exercitar a nossa fé. Nesses últimos dias, principalmente nessa última semana, eu tenho aprendido bastante com isso. Em resumo, a nossa fé e a nossa espiritualidade, o que nos torna espiritual, acaba se fundindo no nosso coração e no coração das pessoas, no meio da dificuldade, no meio do medo, provocando então essa direção, essa volta na direção de Deus e essa entrega plena. Então, em primeiro lugar, fé. Fé é isso, é você não ter o controle da sua vida. Se você ainda tem controle pela sua vida, ou se acha que tem controle de tudo na sua vida, eu sinto informar que você está enganado.
nós não temos o controle. Eu não sei o que pode acontecer no dia de hoje, daqui a algumas horas. Eu não sei o que pode acontecer com cada um de nós. Mas a gente sabe que a gente pode colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E ouvir o texto do salmista Davi ecoando no nosso coração, entrando pelos nossos ouvidos, entrando, internalizando na nossa alma, absorvendo pelo nosso espírito, e nós vamos sendo envolvidos por aquela palavra que diz: descansa no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essas palavras vão inundando a nossa alma, o nosso coração, nós vamos ficando cheios da sua presença, nós vamos nos enriquecendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que Deus é conosco, nós vamos sentindo a presença dEle, nós vamos entrando no quarto e Deus entra conosco, nós saímos do quarto, Deus sai conosco, nós vamos para a cozinha, Deus vai conosco, nós vamos para o quintal, Deus é conosco, nós vamos deitar, Deus é conosco. Em todo o tempo nós vamos percebendo a maravilhosa presença de Deus. A gente aprende uma coisa muito importante. A gente não vê Deus, mas a gente percebe Deus. E eu creio que você, nesses últimos dias, o que mais tem acontecido com você é percebido a doce presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é fé. Espiritualidade. Então aqui eu quero destacar essa diferença entre espiritualidade e religiosidade. A busca da espiritualidade, há uma diferença sutil. Isso é um assunto polêmico, muito grande ao longo do tempo. É um assunto que mexe com muitas pessoas. Como é que eu posso ser religioso sem deixar de ser espiritual? Ou como eu posso ser espiritual sendo religioso? Ou eu posso ser um sem ser outro? É a síndrome de Tostines, né? Não sei se você lembra daquela velha frase, os mais antigos é que talvez vão lembrar. Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? E eu transfiro isso para a nossa vida cristã, dizendo que você é cristão porque vai à igreja ou vai à igreja porque é cristão? Hoje você pode responder isso claramente. Essa síndrome de Tostines deixou de existir. Você pode dizer claramente que você vai à igreja porque você é cristão e não porque você vai à igreja é cristão. Você não tem igreja para ir. A igreja passou a ser sua casa, passou a ser a sua família, passou a ser onde você estiver. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou aqui com as 20 pessoas reunidas comigo nesse momento de escola bíblica dominical, e a gente tem essa oportunidade de experimentar a nossa... saber que a gente não está mais no templo fisicamente, mas a gente pode se reunir nesse momento. Esse assunto polêmico é interessante, porque na época de Jesus, você sabe, quando ele veio esse mundo, existiam muitos religiosos. Existiam algumas seitas que eram as seitas, pelo menos a dos fariseus, muitos que eram doutores da lei, conhecedores da lei, eles eram dedicados ao estudo das Escrituras, conhecedores das Escrituras, mas Jesus vai dizer para eles que eles erraram porque eles não conheciam as Escrituras. Como assim que eles não conheciam as Escrituras? Eles não eram doutores da lei, não eram conhecedores das Escrituras? Sim, eles tinham conhecimento, mas eles não absorveram o espírito das Escrituras. O que está por trás da letra, o que estava escrito por trás do que está ali na pena do autor. Você e eu precisamos conhecer o coração de quem escreveu. Nós devemos procurar entender o que o autor está querendo dizer com aquelas palavras. E é isso que Jesus veio dizer àqueles homens. Vocês conhecem,
Vocês têm conhecimento, mas vocês erram porque vocês não entenderam nada. Vocês desconhecem a essência das Escrituras. Vocês sabem a letra, mas vocês não sabem o dono da letra, aquele que de fato inspirou quem escreveu. Você conhece os autores, você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você ainda não é um verdadeiro ser espiritualizado, espiritual. Você é religioso. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Os saduceus, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. E Jesus vai provar que é possível alguém ressurgir dos mortos. E todos eles ficavam abismados, porque eles não entendiam. Eles não entendiam porque eles estavam presos ao que estava escrito. E aqui a gente começa a perceber as sutis diferenças entre o religioso e aquele que é espiritual. O religioso, por exemplo, ele é pegado a regras, ele é pegado a dogmas, ele firma a sua vida em dogmas, em regras. Ele vive para conhecer os dogmas da sua fé. Você e eu temos que conhecer, é verdade, os dogmas da nossa fé. Mas, na realidade, essas pessoas, elas vivem em função disso. E vivem principalmente, e infelizmente, em função de uma outra pessoa para lhe impor regras, dogmas que possam dirigir a sua vida. São pessoas que dizem para você o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. Você tem que viver assim. Você tem que andar desse jeito. Você já percebeu algumas pessoas que andam na rua vestidas de maneira estranha? Cobertas com a sua cabeça? Mulheres que só podem colocar os seus olhos à vista com todo o seu corpo coberto? Nós temos pessoas que usam roupas até lá embaixo. Antigamente as mulheres não podiam usar calça comprida. Hoje até podem. Por quê? Porque pessoas impunham regras dizendo que aquilo era proibido. Porque estava escrito. Porque os dogmas da fé faziam com que você seria punido. E vinha o conceito de que você seria punido por Deus. E o dogma do medo, a palavra do medo, a imposição pelo medo, faziam com que as pessoas elas obedecessem cegamente. Tim Jones, nos Estados Unidos, é uma experiência terrível. Ele era muito carismático, envolvente, ele era pastor e ele conseguiu fundar uma comunidade em que as pessoas acreditavam que estavam caminhando para o paraíso. Ele envolveu aquelas pessoas e no final de tudo, quando perceberam que ele estava enganando o país, fugindo do imposto de renda, roubando, colocando dinheiro em outros lugares, se aproveitando da bondade, da fraqueza das pessoas, ele se aproveitava das pessoas mais humildes, levou essas pessoas para aquele lugar no Suriname, nas ilhas ali onde ele pôde controlar aquela cidade, aquele local, e elas foram envenenadas, porque ele dizia para elas o seguinte: vocês tomem esse remédio, esse medicamento, e vocês vão se encontrar com o Senhor no paraíso. Mais de 900 pessoas morreram naquele dia, mas ele mesmo não tomou o medicamento, porque essas pessoas, elas exercem o seu autoritarismo pelo medo, pela imposição, e elas praticam a religião para infundir na mente e no coração das pessoas mais simples o medo, o terror, porque as pessoas elas carecem da necessidade da divindade, do divino na sua vida. O espiritual é diferente. A pessoa espiritual é interessante. O religioso, é comum o religioso falar de amor, mas
bate na mulher, bate nos filhos, briga com os vizinhos, não fala com os irmãos da igreja, reclama de tudo na vida, é mal-humorado, o religioso. Você conhece pessoas assim? Tem pessoas que são religiosas, não são espirituais. Elas não são pessoas que exercem a espiritualidade, mas exercem a religiosidade. Pessoas que pregam o amor, mas se as pessoas a quem elas pregam não aceitarem a sua vontade, elas agridem, elas falam mal, elas batem e são capazes até de matar para que a sua vontade seja realizada e concretizada. Essa atitude é uma atitude religiosa, não é atitude espiritual. Espiritual não, espiritual fala de amor com as pessoas, com amor. Sabe se dirigir as palavras, sabe dirigir as palavras com as pessoas. Ele sabe ouvir o provérbio de Salomão que diz o seguinte: a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda descansa a alma. Então você tem que ser brando, saber falar. O espiritual, ele não se prende à vontade humana, e sim à vontade de Deus. Aquele que é espiritual, ele busca através da sua fé e da sua oração, aquilo que falamos no início, se encontrar com Deus. E ele vai, nesse encontro com Deus, conseguir entender e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele não vai depender daquele que lhe diz o que fazer. Ele vai procurar primeiro saber o que é que Deus quer para a sua vida. Olha que coisa interessante o que diz a Bíblia Sagrada. Quando Maria, mãe de Jesus, tem Jesus no seu ventre, vai se encontrar com Isabel, sua prima, que tem João Batista no seu ventre. Aquele encontro maravilhoso, onde João Batista balança no interior de Isabel, e ela sente que a presença do Senhor, do Messias, está ali diante dela, no ventre de Maria. Maria ouve aquelas conversa com toda aquela alegria, ouve de Isabel o que está acontecendo, volta para casa e ela vai conferir nas Escrituras o que ela havia ouvido. São pessoas que têm no seu interior a certeza de que antes de ouvir qualquer pessoa, elas primeiro precisam ouvir a voz de Deus. Elas ouvem o que o pastor prega, ela ouve o ensino da escola bíblica dominical, ela ouve uma mensagem na rede social, mas elas não se prendem àquela palavra, elas vão conferir nas Escrituras, elas vão colocar a sua fé em prática, elas vão orar sobre aquela palavra que ouviram e vão esperar Deus confirmá-la em seu coração. Não vão simplesmente fazer o que está sendo dito naquela mesma hora. Deus pode falar ao seu coração naquele momento em que um pastor ou alguém esteja lhe falando? Claro que pode. Isso claro que acontece. Mas antes você tem que ter a certeza no seu coração de que Deus com você ali está para confirmar aquilo que você está ouvindo. Se você fizer apenas aquilo que dizem, você é um religioso. Você não é o espiritual. Porque o espiritual também não julga os outros. O espiritual não julga se o outro faz ou se ele não faz. Ele entende que a palavra de Jesus é perfeita quando diz: por que você está olhando o cisco no olho do teu irmão? Olha e retira a trave primeiro que está no seu. A gente esquece de olhar para o nosso interior e reconhecer que a gente é muito mais falho do que aquele a quem acabamos julgando, aquele que acabamos criticando. O religioso prega o amor, mas vive o ódio. Prega o bem, mas vive o mal. Pregam a lealdade, mas são desleais. Pregam lealdade, mas são traidores. Mas a maior diferença entre a religiosidade e a espiritualidade
é que o religioso depende de alguém para conduzir o seu comportamento, enquanto o espiritual vai aprendendo a deixar as coisas ruins de lado e vai aprendendo com o que ouve, vai aprendendo com Deus, vai aprendendo pela fé, vai aprendendo pela experiência de comunhão com o seu Deus, e o seu caminho vai se abrindo. Deus vai lhe mostrando um caminho correto, certo, e você vai começando a praticar essa nova vida. Fé e espiritualidade, não religiosidade. Mas e a pandemia, pastor? Como conciliar fé, espiritualidade e a pandemia? Eu vou trazer o meu exemplo nesta última semana. Eu sabia que ia dar essa aula no dia de hoje. Não sabia que minha filha sairia. Minha filha poderia hoje ainda estar no CTI. Eu estaria dando essa aula. E isso foi muito duro no meu interior. Pensar sobre fé, espiritualidade e a pandemia, quando ela nos atinge, quando ela coloca em xeque a nossa fé, quando ela faz balançar o nosso coração, quando nós começamos a sentir medo, como nós começamos a sentir tristeza, quando a nossa família é abalada, quando as estruturas da nossa família, todas elas começam a balançar. Foi no primeiro dia que eu e minha mulher choramos. Nós chegamos em casa e muito abalados, muito sofridos. E a nossa tristeza maior era diante de tudo que a gente ouve. Há menos de um mês eu perdi um primo. Perdi meu primo novo, com 43 anos de idade. Ele tinha problemas. Ele era diabético como minha filha. Ele tinha problemas de sedentarismo. E ele foi, de uma maneira rápida, muito rápida, tomado por essa pandemia, por esse vírus, e ele faleceu. Aquilo já mexeu comigo, já me balançou, já me deixou atento. A nossa maior preocupação aqui em casa, por a Carla ser transplantada, por ela ser imunossupressora, por ela ter debilidades, por ela ser diabética, ela ter uma série de problemas que envolvem a sua saúde e ela ter ficado completamente isolada o único dia que ela saiu. Nós ficamos preocupados e depois daquele dia os sintomas se agravaram, ela foi se agravando e quando ela foi no hospital, a médica levou ela para fazer uma tomografia, ela fez a tomografia, acusou um sinal no pulmão delas e eles rapidamente internaram, começaram os antibióticos e tudo indicava que ela tinha o Covid. Fizeram os testes logo de imediato e nada de sair o teste. E nós ficamos orando nesse período todo, mas aqui em casa nós ficamos à mercê daquilo que nós falamos no início. Nós começamos a exercitar a nossa fé e falamos o seguinte: nós não podemos fazer nada, sequer nós podemos vê-la. A minha filha, as últimas palavras da minha filha pelo telefone, porque minha mulher e meu filho que foram levá-la ao hospital, ela pelo telefone, as últimas palavras dela diz o seguinte: pai, estou indo para o CTI. Não sei se vou te ver novamente. Tchau. Tenho registrado isso no celular, foram as últimas palavras dela. Como isso doeu, machucou, balançou a minha fé. Eu fui falar com Deus, eu fui brigar com Deus, fui chorar diante de Deus e abrir meu coração diante de Deus. E ali eu coloquei a minha fé em prova. Naquele momento, eu sabia que eu não tinha controle de mais nada. Não podíamos mais falar com minha filha, não podíamos mais ter contato pelo telefone com ela e ficávamos à mercê de uma notícia do médico a cada final de dia. Isso era muito angustiante. Durante toda a semana, uma angústia muito grande. Os primeiros dias foram avassaladores. E aí eu me lembrei do texto
de Jesus escrevendo, falando nas suas últimas palavras do Sermão da Montanha. Quando ele disse o seguinte, no capítulo 7, que você e eu devemos nos comparar com uma casa bem firmada sobre a rocha. E eu quero ler esse texto para você. E eu me lembrei desse texto, e esse texto, mais uma vez, falou ao meu coração. Porque só ouvir as palavras de Jesus não é o suficiente para nós, irmãos. A gente tem que ouvir e tem que colocar de alguma maneira diante do nosso interior, absorvê-la, colocar junto da nossa fé e aprender a viver de uma maneira verdadeira aquilo que dizemos ser de fato. Se eu e você costumamos dizer que nós somos cristãos, então a gente tem que aprender a viver esse cristianismo de verdade. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, desceram os rios, caiu a tempestade, mas a sua casa não foi abalada, porque estava firme na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre areia. Desceram os rios, sopraram os ventos, bateu a tempestade e foi grande a sua ruína. Você pode enfrentar tempestade, você pode sofrer, ter medo, ficar angustiado, porque quando uma tempestade vem, você fica temeroso. O vento sopra forte, assobia na janela da sua casa, você não sabe o que está lá fora, você fica receoso sequer de sair, você fica preocupado, mas você sabe que naquela casa você está seguro, porque o vento está lá fora, a chuva está lá fora, a água está caindo lá fora e você está seguro. Assim é um homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica. E eu me lembrei disso, eu falei, Senhor, é essa hora que eu tenho que praticar aquilo que eu tenho aprendido. Eu não posso simplesmente ouvir e deixar com que tudo isso venha e desmorone a minha vida, me ajuda a me levantar. Minha esposa, muitas vezes, chorou, e eu levantei, e dizia para ela, vamos levantar, Mali, vamos ficar de pé. Muitas vezes ela me via num canto, abatido, pensativo, e ela dizia, Alberto, se levanta, vamos ficar de pé. Porque é isso que um faz com o outro. A nossa fé, a nossa comunhão nos ajuda e nos inspira a ajudar um ao outro. Sabe, irmãos, eu tenho muito orgulho da minha igreja, da igreja que eu amo, que eu sirvo com tanto amor e com tanto carinho, a Igreja Cristo Salva, da qual você é membro, da qual você faz parte. Porque nessas horas, a hora que a gente precisa, a gente sabe com quem contar. Como contar? Com oração, pela fé, que nos une, que nos aproxima. A nossa espiritualidade nos aproxima um do outro. Nós nos aproximamos. E a pandemia, a gente pode sentir medo, ela pode até nos afetar, ela pode até nos atingir, podemos ir até para o hospital, podemos até morrer, mas teremos uma certeza de que Deus estará conosco em todo tempo, a toda hora. Fé, espiritualidade e a pandemia. Exerça a sua fé pela oração. Pratique a sua fé orando mais, lendo mais essa palavra, vivenciando mais essa palavra no seu dia a dia. Não importa o que você esteja vivenciando, você está vivendo um momento alegre e feliz na sua vida, glorifique o nome de Deus por isso. Você está atravessando um momento difícil, glorifique o Senhor por isso.
Eu ainda não vi minha filha, eu ainda não posso ver minha filha, não sei quando vou poder vê-la, mas eu tenho uma convicção de que Deus está com ela, de que as orações dos meus irmãos, que a minha oração, Deus está ouvindo e Deus está lá ao lado dela também. Eu e você exercemos a nossa fé, a nossa espiritualidade sem religiosidade, sabendo de que nosso caminho é a busca da perfeição. Prossigo para o alvo, para exercer essa perfeição que Jesus nos promete em todo o tempo. Então, meu querido, minha querida, nessa oportunidade, você está sendo desafiado a exercer a sua vida, a sua fé, em nome de Jesus. A pandemia, nós vamos passar por ela, nós vamos viver grandes coisas, grandes momentos em todo o tempo. Aleluia por isso. Amém? Agora, você pode fazer a sua observação, se você tem alguma pergunta, se você quer fazer algum questionamento, fique à vontade, porque esse é o momento que você tem de você fazer a sua pergunta. Que Deus possa nos ajudar e continuarmos nessa busca de excelência na nossa vida espiritual. Porque a minha esperança é que quando a gente voltar, a gente volte diferente, irmãos. A gente deixe tudo, todas aquelas preocupações de querer que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade do outro, que a gente seja melhor do que o outro, tudo isso de lado. Vamos deixar o controle da nossa vida, da nossa igreja na mão do Senhor, porque tudo vai correr de acordo com a vontade dele e a gente vai ser muito feliz diante disso. Bem, Marcelo Gradin está perguntando aqui, fé ou razão? Bem, vou colocar aqui o Marcelo para que ele mesmo faça essa pergunta. Marcelo, fé ou razão, por onde caminhar? Eu penso que a sua fé e a minha fé, elas não caminham sem razão. Fé não está associada a viver uma vida sem razão. Eu não vivo a minha fé irracional. Aliás, a fé não é um tiro no escuro. A fé não é um tiro no escuro. Não é você se jogar no escuro. Não é isso. A fé é você ter a plena convicção de que você se joga nas mãos de Deus, nas mãos de alguém que tem e passa a ter o controle da sua vida. A razão te leva a fazer com que a sua fé te lance diante de Deus. Que você seja jogado nas mãos de Deus. É você ser racional. Paulo, quando escreve os Romanos, ele vai dizer que você e eu devemos exercer uma vida racional. A gente tem que ser racional, a gente tem que pensar. É por isso que muitas pessoas que não pensam acabam se tornando religiosas e não espirituais. Por não pensarem, elas seguem o que os outros dizem para elas fazerem. Simples assim. Mas quando você pensa, quando você para, você reflete, você vai nas Escrituras, você começa a ouvir Deus falando com você. Isso é fé. Você se lançar nas mãos de Deus e deixar Deus te orientar e dar a direção da sua vida. Fé ou razão? Por onde caminhar? Por esse caminho, Marcelo. No caminho da racionalidade, mas sem fé. Não dá para caminhar. É uma coisa interessante aqui, cabe ressaltar. Veja que coisa diferente que muitas pessoas comparam e que eu acho um erro. Por exemplo, você entra no avião, para os que já entraram no avião, quando você entra no avião, o seu caminho é para a direita e a cabine do piloto, do comandante, está à sua esquerda. Está fechada,
às vezes entreaberta, mas você não vê o piloto, você não vê o comandante, você não conhece o comandante, você sequer conhece ele. Você desconhece como foi a vida dele naquele dia, você desconhece como foi a convivência familiar dele, você não sabe como ele está vivendo, você não sabe se ele bebeu naquele dia, você não sabe se ele não dormiu naquele dia, mas você entra no avião. Porque você sabe que aquele homem, ele treinou, ele exerce a sua profissão, ele está treinado para exercer aquilo, e você é obrigado a sentar na sua cadeira e deixar que aquele homem conduza aquelas toneladas de sucata para te levar de um lugar a outro. E algumas pessoas dizem que isso é fé. Isso não é fé. Isso é você acreditar em uma pessoa que aprendeu a pilotar um avião e que você sabe que ele tem mais capacidade que você. Mas fé é diferente. Fé, você conhece a pessoa que lhe dirige, que lhe controla. Fé, você não desconhece a pessoa, você conhece a pessoa. Fé, você tem intimidade com a pessoa. Eu tenho fé em uma pessoa, não é em uma igreja, em uma religião. Eu tenho fé em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. É Ele quem controla, quem dirige, quem norteia, que faz com que eu caminhe. Fé é isso. Acreditar em alguém que treinou, eu e você podemos treinar e subir naquele avião e levar uma pessoa de um lado para o outro, sem que ninguém me conheça, sem que ninguém saiba o que eu estou vivendo. Isso é saber que você está nas mãos, mas pode acontecer de um equipamento falhar, de um parafuso se soltar, de toda aquela engrenagem, um curto-circuito acontecer, o radar fraquejar, o piloto falhar e muitas pessoas morrerem. E você está ali. Você tinha fé? Não. Você estava sujeito a uma consequência natural da vida e de alguém que tinha aprendido a pilotar um avião. Isso não é fé. Isso é confiar em alguém que foi treinado para fazer aquilo que estava fazendo. Espero que tenha respondido. Complementando o Marcelo, Ribamar está dizendo, podemos ter uma fé inteligente? É uma pergunta boa. Se nossa fé, eu não sei se fé, a gente pode dizer de fé inteligente ou não inteligente, mas eu acho que a gente pode dizer que a gente tem uma fé imatura e uma fé madura. A gente pode amadurecer a nossa vida e a nossa experiência de fé. Ninguém tem mais fé do que o outro. Ninguém é mais inteligente na sua fé, penso eu. Nós poderíamos fazer com que a nossa fé seja exercitada, provada, comprovada, aprovada. Não por ela ser mais inteligente. Posso estar enganado. Mas quando Paulo diz para Deus, Senhor, eu não aguento mais esse espinho na minha vida. Tira isso de mim que eu não suporto mais. Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de que eu tire isso da sua vida. Você vai continuar vivendo com esse espinho até que você morra. Isso talvez para você saber que você não tem o controle absoluto da sua vida, que quem controla a sua vida sou eu. E mesmo com esse teu espinho, a minha graça vai conduzir a sua vida e eu vou continuar te conduzindo. Essa fé de Paulo, a gente pode dizer que era uma fé inteligente? Era uma fé madura ou imatura? Eu vejo que a gente, olhando Paulo, a gente vai perceber, olhando as Escrituras, quando Paulo pergunta isso, a gente vai perceber que como ele
também nós vivemos assim. Nós, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora que bate, e aqui cabe ressaltar o seguinte: quando a gente fala de sofrimento de uma outra pessoa que não está associada diretamente à nossa intimidade, é diferente de alguém que está associado à nossa intimidade. Quando a gente fala de uma dor de uma mãe que perde um filho, é diferente da dor de um amigo que perde um amigo. Quando a gente fala da dor de um pai que vê uma filha sofrendo, que está enfrentando as drogas, que está imobilizada, quando uma mãe vê um filho se drogando e não sabe o que fazer, a gente não sabe a dor que se passa no coração dessa mãe, desse pai. A fé desses que estão ali independem da atitude do filho, da filha, do pai, da mãe. A fé daquele depende apenas de Deus. E é nessa hora que a gente é provado. Porque eu tenho conhecimento, e você tem, algumas mães da nossa igreja que perderam seus filhos, que foram vitimados por uma bala, várias balas, assassinados. Suas mães eram mães dedicadas. Suas mães, algumas delas, diaconisas, algumas delas extremamente espirituais, cheias de amor para dar. Nunca julgaram ninguém, mas tiveram seu filho morto a tiros. Ninguém pode imaginar a dor e o sofrimento dessa pessoa. E a gente, às vezes, de longe, pode dizer assim, se essa fé dessa pessoa fosse maior, ela talvez pudesse vencer isso. Eu não sou capaz de julgar isso. Eu já deixei isso de lado na minha vida, de querer imaginar se a fé de alguém é mais inteligente, mais madura, mais imatura. Eu começo a olhar para dentro de mim e começo a perguntar o seguinte: no lugar dessa mãe, como será que eu estaria agindo? No lugar desse pai, como será que eu agiria? Que dor é essa que esse pai e essa mãe estão sofrendo? Que dor é essa que esse filho está sofrendo pela perda de seu pai e da sua mãe? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que ao olhar para eles, eu olho para mim e falo o seguinte: Senhor, me ajuda, porque eu não sei quando esse momento vai chegar na minha vida, e se isso acontecer, como é que eu vou reagir? Me ajuda a passar por isso, me fortalece a fé. Você pode pedir para Deus fortalecer a sua fé, para que nessas horas de angústia, de sofrimento, de medo, de terror, você possa superar. Você balançar, balançar, balançar. Você tremer, você sentir medo, mas você não cai. Você não é derrubado, você não é destruído, porque Deus é contigo. Pastor, alguém perguntou aqui, como exercitar a minha fé, Roberta? Você é uma pessoa que eu acho que tem mais feito isso. Eu falei no início da nossa escola bíblica dominical. A melhor maneira de começar a exercitar a nossa fé é pela oração. Aprendendo a orar. Nesse tempo de pandemia, como é bom você ter tempo para orar. Aprender a orar. Porque aquele que é espiritual, ele vai aprender que ele não precisa de um único local e um momento apenas para falar com Deus. Ele pode falar com Deus em qualquer hora, a qualquer momento. Ele passar o dia todo orando. E eu falei no início da nossa escola bíblica dominical, você pode entrar no quarto falando com Deus porque Deus está ao teu lado. Você pode ir para a cozinha, falar com Deus e Deus está ali contigo. Você pode estar falando com Deus o tempo todo e você pode exercitar a sua fé. Enquanto você fala, intercede, quando você pede por alguém, e quando você está colocando a tua fé, você está trazendo tudo de dentro de você, para dentro de você. Você vai externalizar isso para você, não é para mais ninguém.
É você e Deus, é você com Deus, é você na presença de Deus. Você não precisa de ninguém para falar o que você tem que fazer, o que você deve fazer. Você precisa só você e Deus nessa hora para exercer a sua fé e exercitar a sua fé de maneira forte, agressiva, voluntária. É pela oração que você aprende. Nem sempre você será atendido. É duro isso, não é verdade? Mas não significa que você não teve fé. Significa que você deixou o controle na mão de Deus. E quando você deixa o controle na mão de Deus, você sabe que Deus pode fazer o que quiser. E não depende de você. A minha mão está aqui, minha outra mão está aqui. Vamos supor que essa seja a mão de Deus aberta para você. E você está com a sua mão fechada, cheia dos teus problemas, das tuas angústias, dos teus medos, preocupações. Tudo está aqui na tua mão. Teu coração está nas tuas mãos. E você diz assim: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. E você deposita nas mãos do Senhor. A sua mão volta aberta, a mão de Deus é fechada, significando que Ele tomou tudo na mão dele. Com suas mãos abertas, você está dizendo: não tenho controle de mais nada. Tudo fugiu das minhas mãos. Está nas mãos de Deus. Seguro nas mãos de Deus. A gente não canta? Segurança tenho, pois sou de Jesus. Nós não cantamos seguro estou nas mãos de Deus? É isso? Tuas mãos não têm mais o controle. Sabe o que acontece com muitas pessoas que não sabem exercitar a sua fé? É que elas querem lá: Senhor, me deixa, me dá, Senhor, de volta, eu quero ter o controle. Isso não é fé. A gente aprende, mesmo querendo ter de volta o controle, a gente quer dizer não. Onde eu aprendo isso? Na Bíblia. Com quem eu aprendo? Com Jesus, que disse o seguinte: Senhor, o momento mais angustiante da vida de Jesus, ele estava falando com o Pai, ele estava falando com Deus, aquele que não tinha pecado algum, aquele que tinha feito tantos milagres, tanto bem à humanidade, aquele que tinha vindo a esse mundo para curar as pessoas, trazer vista aos cegos, curar os paralíticos, ressuscitar os mortos. Agora se vê numa posição muito delicada, chora, angústia tamanha que o suor dele transborda, sangue sai pelos seus poros. A sua angústia é terrível. E ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que acontece? Deus se cala. A gente tem que aprender, na hora da angústia também, a ouvir o silêncio de Deus. E sabe, irmãos, ouvir o silêncio de Deus é uma hora muito dolorida, mas necessária para o aprendizado e o exercício da nossa fé. Talvez assim, Roberta, pela oração a gente comece aprendendo, como você tem feito, exercitando a nossa fé. Continue assim, exercitando a sua fé pela oração. A gente não precisa exercitar a nossa fé fazendo um milagre, orando por alguém, pondo as mãos para que todos vejam. A gente pode orar da nossa casa, porque a gente está aprendendo com isso. A gente está aprendendo isso. Não esqueça disso, meu irmão, quando você voltar à igreja, que você não precisou exercer a sua fé para que as pessoas vejam você colocando a mão na cabeça de alguém, para que elas vejam que você tem mais fé do que outro. Você não precisa mais disso. A sua fé pode ser exercitada da sua casa, no seu encontro com Deus, no seu a sós com Deus. Quando você fala com Deus, conversa com Deus, abre teu coração para Deus. E Deus fala com você, Deus te responde, Deus te orienta. E Deus vai dizer para você: meu filho, eu te amo, eu estou aqui com você. Haja o que houver, eu vou estar sempre ao teu lado.
Mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Eu espero que sim, que tenha sido reflexiva essa EBD, que você tenha refletido bastante. Isso, é preciso sim, Michele, adorar antes do tão sonhado milagre. Se Deus fizer, é verdade, Ele é Deus, a gente canta isso, mas a gente teima em não praticar isso. Mas a gente está aprendendo a praticar. A gente está aprendendo a praticar isso. E o meu desejo sincero, meu querido, minha querida, é que eu e você, a gente possa voltar à igreja, porque a gente vai voltar, isso vai passar. Eu vejo muitas coisas acontecendo, alguns vídeos no YouTube de pessoas falando o seguinte: olha, pessoas entrando na igreja, cantando, pulando. Eu penso diferente. Eu vou voltar muito feliz, mas não desse jeito. Eu vou voltar mais observador. Eu quero voltar mais sereno. Eu quero voltar mais calmo. Eu quero voltar à igreja mais contemplativo. Eu quero voltar à igreja mais certo, mais confiante de que os meus irmãos estão voltando como eu. De que só os momentos de louvor, de êxtase espiritual que nós teremos, com certeza, não são os únicos que fazem com que a nossa vida, ou que cada um de nós, se torne mais ou menos espiritual. O que faz com que a gente se torne mais ou menos espiritual é a certeza de deixar tudo e toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Fé, como disse o pastor Ribamar, talvez seja essa, pastor Ribamar, uma fé inteligente. Abrir mão de tudo da nossa vida e colocar nas mãos de Deus. Mas entendendo que para entregar isso, você entrega racionalizado, pela razão. Você tem... A razão te leva a isso, como perguntou Marcelo. Não é jogar simplesmente, porque se jogar simplesmente, você vai querer depois tirar de volta. Mas quando você exerce sua fé racional, madura, não sendo uma criança, você então sabe que Deus tem o controle de tudo na sua vida. Talvez essa seja uma fé inteligente. E a oração na sua fé, eu penso que não existe oração certa, não existe oração ruim. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi quando era membro na Igreja Batista em Guadalupe. Que alguns que estão me ouvindo são de Guadalupe, é a primeira Igreja Batista de Guadalupe. O pastor Joásio contou essa experiência do início do seu ministério. Experiência vivida por ele, que foi uma experiência vivida por ele mesmo no ministério pastoral, no seu primeiro ministério pastoral, quando ele era bem novo. Ele chegou na igreja e pediu para que um irmão, lá no fundo, no último banco, que era o diácono da igreja, pudesse levantar e orar, encerrando o culto daquela manhã. E aquele irmão se levantou, a igreja toda se levantou, e ele começou a orar. Mas ele orava baixinho. E quase ninguém ouvia o que ele estava falando, quase ninguém ouvia o que ele estava pedindo ou agradecendo a Deus. E as pessoas não ouviam o que ele estava dizendo. Mas no final da oração dele, ele deu um suspiro e disse, em alto e bom som, amém. As pessoas então responderam, amém. Nenhuma delas havia ouvido a oração do irmão. Sequer mesmo o pastor naquele dia. E o pastor foi recepcionar os irmãos à saída da igreja. E quando recebeu aquele irmão, naquele momento, apertando a mão dele, disse o seguinte para o irmão, diácono da igreja. Meu irmão,
poderia me fazer um favor, quando eu lhe pedir para orar, por favor, ore um pouco mais alto para que as pessoas possam lhe ouvir? Ao que o pastor Joás ouviu o seguinte daquele irmão: pastor, eu sempre pensei que oração era para que eu falasse com Deus e não com as pessoas. Me desculpe, mas eu vou continuar falando com Deus. Essa é uma coisa ruim de ouvir, não é verdade? Oração é você e Deus. Hoje a gente está aprendendo que eu não preciso orar para que todos ouçam lá na igreja, fazer todo aquele alvoroço. Não que não seja possível fazer isso, porque isso é bom, isso motiva os irmãos. Há momentos para isso. Não estou dizendo que não é para não fazer, mas eu estou dizendo que isso não é necessário fazer. E esses momentos, a gente vai perceber que a gente pode orar longe e ter a nossa oração atendida. Porque eu não tenho dúvidas, porque a minha fé me diz isso. Nas minhas orações eu ouvi Deus me dizer isso. Que Ele estava ouvindo a sua oração. Que você que orou pela minha filha e que tem orado por tantas outras pessoas como eu tenho orado, dentro do ministério de intercessão da nossa igreja, são tantas pessoas pelas quais nós temos orado. A igreja não sabe quem são essas pessoas, mas o ministério de intercessão sabe. Tem muitas pessoas que a igreja não sabe que esse ministério está orando. Umas 8 ou 10 pessoas têm orado incessantemente. E quantas respostas a gente tem ouvido que Deus ouviu as nossas orações. Então a minha fé me traz a certeza de que Deus ouviu a sua oração, a minha oração, e tirou a minha filha daquele CTI, levou ela para o quarto, e daqui a pouco Ele trará ela de volta para casa. Nossa oração, nossa fé, nossa espiritualidade faz com que a gente caminhe em direção à presença do nosso Senhor. A fé é conversar com Deus como estivesse tão perto que conseguimos ouvir seu sussurro aos nossos ouvidos, dizendo que estou aqui. Sim, Marcelo. Boa. É bom você ouvir Elias na caverna. Você já se sentiu na caverna como Elias? Você já entrou na caverna com Elias? É uma boa experiência você fazer isso, entrar na caverna e ficar lá com Elias, esperando Deus falar com você. E você está arredio e dizendo assim: essa voz não é de Deus. Esse alvoroço, essa tempestade, esse trovão, esse terremoto, não é a voz de Deus. Mas esse vento suave, esse sussurro que entra de maneira branda, é a voz de Deus. Foi ali que Deus falou com Elias. Não falou no terremoto, não falou no trovão, mas falou na suavidade. Porque Deus é assim. Deus fala com serenidade. Deus é bom, todo o tempo. Deus é bom. Mais alguma pergunta? Nós estamos caminhando para o final da nossa escola bíblica dominical, nesse primeiro domingo. Temos mais alguma pergunta que você quiser fazer? Pastor, tem pessoas que oram há anos e não têm seu quadro clínico mudado, mas continuam insistindo, porque Deus demora. Eu também queria saber. Essa é uma pergunta que eu sempre faço a Deus. Marcelo, não tem resposta para isso. Eu acho que eu e você vamos continuar perguntando ao próprio Deus. Por que o Senhor demora, Senhor? Porque a gente cai.
naquela mesma pergunta que todos fazem: por que sofremos? Aconselho a leitura de um livro de Philip Yancey, Por que Sofremos? Excelente livro. Aconselho um outro livro escrito por um rabino. Esse livro, o tema do livro é Por que sofrem as pessoas boas? Ou Por que pessoas boas sofrem? Esse livro é fantástico. Eu já mencionei ele alguma vez na igreja, mas vou lembrar os irmãos. Eu aconselho você a ler esse livro, você pode baixar pela internet. Por que sofrem as pessoas boas? O livro é do rabino Harold Kushner, um rabino de Nova York. Ele escreveu esse livro e ele escreveu baseado na sua experiência real. Ele escreveu porque ele tinha um filho que tinha problemas e o seu filho morreu com 14 anos de idade, vítima de uma doença degenerativa. Aos 14 anos, aquele filho daquele rabino havia morrido como se tivesse com 70 anos de idade. Ao longo da trajetória da vida do seu filho, ele vivenciou experiências muito grandes e ele questionou muito Deus por causa disso. E ele dizia: Senhor, por que meu filho sofre, sendo ele uma pessoa boa? Ele, então, no seu livro, traz muitas experiências de pessoas boas que sofreram, pessoas boas que amargaram o sofrimento dos seus entes queridos, das pessoas que amavam, que tiveram anos de oração, de anos de sofrimento, de encontro com Deus, de pedidos de oração. E o Harold Kushner, ele sempre mencionou que não se baseava apenas nas pessoas da sua comunidade religiosa. Ele sempre foi um homem muito conceituado, tinha muitos amigos pastores, presbiterianos, batistas, e ele sabia o que estava falando. E as experiências que ele traz são experiências que nos levam a perceber que as pessoas boas também sofrem e que o sofrimento não é causado por Deus e que nem sempre Deus vai atender as nossas orações. Isso não significa dizer que ele não esteja ouvindo as nossas orações e também não significa dizer que a nossa fé é fraca, que a nossa fé falha. Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, a sua mulher o discriminou e ele ficou abandonado, seus amigos o recriminaram, questionaram a sua fé, ele questiona a sua fé, ele questiona Deus, mas no fim ele chega ao seguinte, a conclusão: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus, porque no sofrimento, na dor, sem merecimento, ele encontrou-se com Deus. Eu não sei responder essa pergunta. E talvez essa pergunta ninguém vá saber responder. Por que a gente ora e continua orando e não consegue ouvir resposta? Eu lembro, falando nisso, de dois grandes amigos do passado, um calvinista, um arminiano, John Wesley e John Wycliffe. John Wesley, por exemplo, ele dizia que tinha um amigo e ele orou por esse amigo durante 53 anos. 53 anos orando pela conversão de um amigo. Desde quando convertido ele orou. E John Wesley morreu. E no sepultamento de John Wesley, lá estava aquele amigo por quem ele havia orado toda a sua vida e que nunca deixava que Deus pudesse fazer parte da sua vida porque se dizia ateu. E no sepultamento alguém falou de Deus, falou da vida de John Wesley e depois daquele momento fez uma pergunta às pessoas que estavam ali naquele momento. Isso é história. E aquela pessoa disse: se há alguém aqui que tenha conhecido John Wesley e que tenha necessidade de falar alguma coisa e que queira hoje
prestar a sua última homenagem, pode fazê-la nesse momento. Aquele amigo por quem John Wesley havia orado durante 53 anos, chegou naquele momento, levantou o braço e disse o seguinte: eu quero falar. John Wesley era meu amigo e durante toda a sua vida me falou do seu Deus. E que hoje eu quero conhecê-lo. E hoje, depois de tantos anos, eu quero colocar a minha vida nas mãos desse Deus. Curioso, John Wesley morreu e não ouviu e nem viu a sua oração atendida. Mas a sua oração foi ouvida por Deus e a sua oração foi atendida na vida do seu amigo, que havia se convertido no sepultamento do seu amigo. Então, não há resposta para isso. Não sei como responder. Eu acho que a melhor resposta ainda é confiar e entregar na mão de Deus. Meu querido, minha querida, se você não tem mais alguma coisa a falar, mais nada a perguntar, eu quero te desejar um domingo abençoado, desejar a você um dia feliz, um dia na presença do Senhor, que Deus ilumine o teu coração, convidar você a logo mais às 18 horas participar do culto da nossa igreja, onde nós teremos o nosso louvor, a nossa adoração e ouviremos a palavra de Deus, hoje ministrada pelo pastor Ribamar. Não deixe de participar. Próximo domingo nós teremos a nossa EBD, tá bom? O termômetro aqui e o relógio já soou, os cachorros latindo, é o sinal para o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Ok? Um abraço a todos, um dia abençoado, muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. Fiquem com Deus, exerça sua fé, sua espiritualidade em meio à pandemia. Deus te abençoe e até mais.